A situação no trabalho está tão estressante, tão pesada, que às vezes dá uma vontade de não ir trabalhar. Já parou para pensar, ai, se eu pudesse eu jogava tudo pro alto e não aparecia mais. Já passou por alguma situação em que você quis falar alguma coisa, mas a raiva, o nervoso era tão grande que você acabou não falando e depois em casa, num outro momento, pensou, puxa vida, eu gostaria de ter falado, eu gostaria de ter posicionado, colocado o que eu penso de forma mais calma e tranquila. Então eu fiz esse vídeo para você já começar a aumentar ainda mais a sua inteligência emocional, o seu controle emocional saudável, ser mais inteligente emocionalmente. Fiz com muito amor e carinho. Eu sou Fabiane Kiataki, eu ajudo pessoas que por algum motivo estão sentindo angústia com muita frequência, a realizarem as atividades do dia a dia com mais leveza, com mais disposição e atingirem as suas metas com mais velocidade. Várias dicas para você já começar a transformar a sua vida, combinado? Então, ser inteligente emocionalmente. Quais são os benefícios, Fabi? São inúmeros, com certeza, impacta tanto na área profissional quanto na pessoal, mas os principais, assim, que eu coloco aqui, que estão inclusive vinculados com as dicas que eu dei, é realizar as atividades diárias com disposição, leveza, independente do ambiente. Muitas vezes a gente acredita que o ambiente tem um poder gigantesco sobre as nossas reações e emoções, mas o segredo é que a gente consegue se mudar e aqui você vai entender mais, descobrir como já começar a mudar isso, para que o ambiente não impacte tanto assim nas emoções. Conseguir falar o que quer, com controle emocional saudável, do jeito que você definir. Se você definir que você quer falar pausadamente, ter clareza nas palavras, clareza mental na hora de falar, de se posicionar, porque às vezes acontece da gente explodir ou falar de uma forma que não gostaria, ou com alguém que a gente ama, ou com um colega de trabalho. É muito comum, né, essas situações de estresse, tanto no trabalho quanto em casa. Por isso que o ser mais inteligente emocionalmente, que está dentro do controle emocional saudável, é importante. A autoestima na medida certa. Então, assim, a autoestima é algo que às vezes a gente acredita que é só olhar no espelho e estar feliz com o que vê, com o corpo, com a aparência, mas a autoestima, na verdade, é muito mais do que isso, né? A autoestima envolve tanta coisa, inclusive o acreditar que consegue. Quanto que você tem acreditado que você consegue mudar a sua vida? Quanto que você tem acreditado que você consegue sim ir para o trabalho, realizar suas atividades com disposição, com leveza, com bem-estar, gerenciar ali as emoções na hora de conversar com o chefe, reagir de forma positiva se o superior no trabalho ou o colega do trabalho te provoca, quer como que fala? Te pressionar, te acelerar. Quanto você acredita que consegue reagir de forma mais tranquila. Então, é possível mudar. A nossa mente é maravilhosa, é incrível e você também consegue, com certeza, combinado? Fica comigo aqui que eu preparei algumas dicas para você já conseguir mudar. Então, assim, com emoções é importante a gente identificar. Então, assim, eu estou passando por uma situação no meu trabalho onde a chefia está completamente estressada, precisa de resultados, está me pressionando, está cobrando a entrega do trabalho, do relatório, dos e-mails e eu não estou conseguindo gerenciar, eu estou ficando nervosa, estou ficando tensa, eu acordo de manhã, eu não quero ir trabalhar, eu não consigo pensar em formas de sair dessa situação. Às vezes eu me comparo com os outros, eu fico pensando que eu deveria estar fazendo melhor o meu trabalho, não estou, e aí eu duvido, será que eu vou dar conta mesmo? Será que eu vou conseguir entregar um bom trabalho? Será que eu não vou ser demitido ou demitida por conta das minhas atitudes que deveriam estar sendo melhores? Então é uma situação muito comum onde os meus pacientes e alunos colocam, né? Então, isso faz parte da nossa realidade. Só que identificar
a emoção é um dos pontos importantes. Então, qual a emoção que eu estou sentindo no momento? Tô com raiva, tô com ódio, tô com tristeza ou tô com medo. Identificar, dar um nome para a emoção. A gente não foi treinado na escola, a gente não teve aulas das emoções e por isso que hoje em dia a gente tem essa dificuldade de identificar. Então, tudo bem se você tem dificuldade de identificar, ok? A gente não foi, na maioria das escolas, né, aqui no Brasil, a gente não tem essa educação emocional, como lidar com as emoções. Por isso que pra gente agora, depois de adulto, se a gente não investiu, se a gente não fez aí um olhar, algo específico para melhorar, às vezes até uma terapia eficaz, né, que existem qualidades e qualidades como em todas as áreas, né, na gastronomia, enfim, todas as áreas têm bons, tem péssimos profissionais, então, enfim, se deixar eu fico falando aqui, né, então identificar, dar um nome para ela, depois aceitar, ok, eu sinto raiva quando o meu colega de trabalho, quando fulano, aquele fulaninho, tá querendo tirar toda a minha paciência, quando eu fico me cobrando, quando eu fico interrompendo meu trabalho, quando ele fica se achando que ele tá certo e eu não, ou me afrontando, ou me entregando para a supervisão, inventando coisas, enfim. É uma situação real que muitas pessoas passam, na verdade. Quando eu trabalhei em empresa, trabalhei numa multinacional, e passei por muito disso também. Então eu sei o que você provavelmente está passando, eu imagino, e já vivi, já estive desse lado. E escolher responder e não reagir. Então, identificar, aceitar, escolher responder e não reagir. Faz parte das etapas para a gente começar a ser mais inteligente emocionalmente. O que a gente não pode fazer, Fabi? Abafar as emoções. Então, assim, quando eu abafo as emoções, eu jogo veneno para dentro do meu corpo, sempre. Não é fingir, não é colocar uma máscara, fazer que tá tudo certo, porque isso é o início de muitas doenças psicossomáticas. Desculpa, eu me embolo às vezes. Então, assim, doenças psicossomáticas. Então, começa com uma dor de estômago, uma bagunça intestinal, solta o intestino, me dá gastrite, dor de cabeça, enxaqueca, insônia. Então, assim, a gente não pode acumular lixo dentro da gente. Mas cuidado, porque quando a gente finge para os outros, às vezes a gente tem a tendência a mascarar e fingir para nós mesmos. Tá tudo bem, tá tudo certo. E a gente vai acumulando, acumulando. Então isso faz mal. Cuidado, ok? Emoções reprimidas são veneno. Então imagina cada vez que você reprime uma emoção, um sentimento, um comportamento que você queria fazer e não faz, vai acumulando aquele veneno. Ele vai jogando esse veneninho. E é realmente, quimicamente falando, isso no cérebro acontece. Tem uma química cerebral que toda vez que a gente está estressado, com muita tensão, nervoso, angústia, a gente está assim intoxicando o nosso corpo. Então, explodir, vomitar o que pensa também é veneno para ambos os lados. Então, ok, o reprimir não é legal, mas também o explodir, reagir de forma negativa, ou eu falo tudo que eu penso mesmo, que se dane os outros. Isso também, a princípio, no primeiro momento pode parecer algo positivo, porque descarrega, mas depois gera aquele efeito negativo no relacionamento. E se isso está acontecendo com uma certa frequência, é mais importante ainda olhar com carinho para essa situação e saber como transformar, não é verdade? Quanto mais você se conhece, quanto mais autoconhecimento, mais você consegue aumentar a sua inteligência emocionalmente. O elefante, quando uma pessoa pegou para criar, porque ele estava perdido na floresta, ele era bebê recém-nascido ainda. E para a pessoa conseguir cuidar do elefantinho, ela amarrou uma corda numa árvore. E aquele elefantinho, como ele estava andando cambaleando ainda, ele começava a andar, aí tropeçava porque um pezinho dele estava amarrado. E aí ele tinha
um círculo ali até limite onde ele conseguia andar ao redor da árvore. E de tanto ele seguir, ir até um limite, ir até um limite e parar, ele criou até um limite assim mais fundo, onde tanto ele pisar e andar ali ao redor da árvore. Então ele tinha o limite da corda e um degrauzinho, né? Porque depois do limite onde ele não conseguia pisar, ficou um pouco mais alto naturalmente. Só que ele foi crescendo, ficando um elefante grande, forte, lindo, né? Pensa no elefante com um couro bem saudável, músculos fortes. Porém, ele ainda estava com aquela corda. Por quê? A corda, ela simplesmente se ajustou e ficou ali. Só que a corda, comparado com a força do elefante, era praticamente nada. Só que o limite estava dentro da cabeça do elefante, por isso que ele não saía do limite dele. Era só ele dar um passo a mais, subir aquele degrau e ir livre, leve, solto pelos campos, pela floresta. Então isso acontece muito com a gente. A gente cria os nossos limites, a gente mantém os limites, expressando melhor, que foram dados, foram criados na nossa infância, conforme a gente cresce. E isso é feito naturalmente, com os pais, com os professores, com a sociedade. Então tem várias formas que são formados os nossos limites, mas agora, como adulto, a gente ainda mantém alguns. Por isso que é importante a gente olhar para isso para já ir quebrando. Nós temos vários limites criados para vários processinhos diferentes. Então fique em paz, porque você consegue mudar, ok? E entrar nesse ciclo positivo, saudável. Comece agora, quebre esse limite. Faz o seu checklist pontual. Priorizar as mudanças da clareza. Então é aquele ponto que eu coloquei de conhecer, né, o que realmente você quer. E é natural quando a gente olha, a gente querer mudar tudo ao mesmo tempo. Ah, eu quero ficar bom nisso, eu quero falar tranquilamente, eu quero reagir positivamente, eu quero enxergar o lado positivo da situação. E várias e várias coisas na lista. Excelente, pode fazer uma lista e priorizar. Então, como que a gente prioriza? Colocando pontualmente. Então, para te ajudar, onde? Então, vamos supor que eu quero mudar um comportamento meu na empresa. Pontual, onde? Com qual pessoa? Então, prioriza uma pessoa, porque se você conseguir mudar a situação com essa pessoa, naturalmente vai se desdobrando de forma positiva para os outros relacionamentos. Então, pega a pessoa mais difícil, a mais desafiadora e coloca ela, né? Ou com o que, ou quando. Então, qual comportamento, de qual pessoa, enfim, e vai colocando em detalhes. Então, qual é o benefício dessa clareza, dessa especificidade, desse detalhamento todo, Fabi? É importante porque você está se conhecendo. Lembra do autoconhecimento? Então, conhecer o seu processo, como que funciona. E aí você coloca nesse papel, se você estiver colocando, ou agora enquanto você está escutando, já começa a perceber a situação, o que você pensa? Percebe os seus sentimentos, fisicamente, o que você sente. Percebe como você reage. Nossa, na hora eu me fecho. Normalmente eu olho para baixo. Ou eu finjo e não consigo falar o que eu penso. Então, percebe como é o seu comportamento, a sua reação. E aí você começa a ter uma ideia do seu início, meio e fim, de como você reage na situação, como que é o seu processo interno, o que pensa, o que sente, como faz. E aí o resultado é que eu vou embora com mais raiva ainda. Então, você tem clareza. Então, quando você tem clareza, você consegue identificar depois em qual ponto que você consegue iniciar o processo de mudança. Será que é melhor eu pensar, ok, tudo bem eu falar alguma coisa, dar a minha opinião? Então, você começa a mudar. Mas primeiro a gente precisa conhecer o terreno, não é verdade? E aí você começa a entender como que funciona a sua crença. O que você acredita que acontece nesse momento? Eu acredito que eu não vou conseguir mudar. Eu acredito que
a, a minha colega de trabalho, ela entrega muito melhor, ela é muito melhor e eu não acredito que eu vou chegar no nível dela. Ou enfim, eu acredito que eu tô no lugar errado. E é por isso que eu tô assim tão estressado, tão nervosa, tão angustiado. Então assim, a sua crença impacta diretamente no seu comportamento, no seu sentimento. E o legal é que a crença também é um processo e a gente consegue mudar também a crença. Então isso é maravilhoso e são processos internos, faz parte da neuroplasticidade cerebral. Então a gente aprende tanta coisa ou a crença faz parte só do pacote de aprendizados nosso. Então eu costumo dar o exemplo, se a gente tivesse nascido na Índia ou na Coreia do Sul, a gente provavelmente teria outras crenças, acreditaria em outras coisas, porque são culturas diferentes. Então, muitas coisas impactam na nossa crença, né? Tudo que começa com eu acredito que é uma crença. E se ela for negativa, você pode olhar e vibrar porque é ouro, porque você pode olha para ela e fala assim, eu posso mudar essa crença. Se ela não está me ajudando, eu posso mudar por uma que me ajude. Então, já é maravilhoso quando a gente identifica o que pode mudar. Não é verdade? Não é muito bom quando a gente vai pedir uma orientação para sair de uma cidade e ir para outra e conversa com alguém que fala, fulano, você já foi daqui para São Paulo? Né, esse caminho que o GPS está mostrando é o melhor mesmo? Ah, não pega essa estrada não, porque essa estrada tá assim, passei por lá essa semana. Então, o saber por onde não ir, o que te prejudica, já é riqueza, já é ouro, já é maravilhoso. E se eu me irrito, se eu me estresso, é algo que está aqui dentro de mim e eu posso mudar. Sai da posição de vítima, ela me estressa, ela me irrita, ele me tira a paciência. Olha o poder que a gente dá para as outras pessoas sem perceber. Quando a gente fala, o que a gente fala impacta automaticamente o nosso pensamento, o nosso sentimento. Então, assim, ele me estressa, ele me irrita, o trabalho me consome. Todas essas frases colocam a gente na posição de vítima. E quando a gente está na posição de vítima, a tendência é os outros sentirem mais pena da gente, inclusive a gente mesma. Quando a gente se sente como vítima, a gente se sente de mãos atadas, a gente não tem como agir. Então, faz toda a diferença. Perceba a diferença entre uma coisa e outra e comenta até, nossa, realmente, eu para tal situação me colocava como vítima. E a maioria das pessoas não querem que sintam pena dela, mas a forma de falar e de se expressar faz toda a diferença. Então, como falar? Eu me irrito, eu me estresso com tal situação, eu me estresso no trabalho, eu me irrito quando eu preciso entregar um relatório. Eu ainda fico extremamente triste e decepcionada quando meu filho não cuida da saúde. Enfim, é eu, sempre na primeira pessoa. Então eu posso mudar, não para o totalmente oposto, não vou falar que eu vou ficar feliz, mas eu consigo mudar, eu fico menos estressada, eu fico mais tranquila, eu fico mais calma, eu fico mais em paz em tal situação, eu me sinto mais disposta e a gente consegue mudar e transformar. Mas a importância da forma que você coloca. Aí eu coloquei aqui um jeitinho que fica super fácil. Não fui eu que criei isso, foram irmãos Healy, se eu não me engano, da PNL. E eu nem sei se foi eles que criaram ou pegaram de alguém ainda, mas isso aqui é muito interessante. Então, assim, ovo no prato. Você mais livre. Então, toda vez que você percebe que está nas suas mãos o poder da transformação, você abre a oportunidade para mais liberdade. Você sabe que você pode mudar. E aí você só precisa saber o como. Então, dei um exemplo aqui. A gema é como se fosse os seus comportamentos, as suas ações, os seus sentimentos, é tudo que está no seu controle. Então, na gema, suas ações, seus pensamentos, seu comportamento. Então, eu me sinto estressada, eu estou sentindo angústia. Porque não é todo mundo que reage da mesma forma. Quem não reage dessa forma, com angústia, com nervoso,
com raiva, é uma pessoa que tem um processo diferente, simples assim, ela não é melhor nem pior que você. Para esse assunto específico, ela está gerenciando de forma diferente e você consegue mudar. O segundo, que é a clara é a zona de influência. Então, quanto mais você se conhece, mais você consegue perceber como você faz o controle das emoções de forma saudável, mais você consegue expandir isso de forma de influência nas pessoas ao seu redor. Como seria essa zona de influência, Fabi? A forma que você coloca, os exemplos que você dá, como você faz as comparações. Então, seria a influência que você tem na diretoria, da forma que você coloca suas palavras, coloca seus pensamentos, organiza. Então, você vai ter uma influência maior para convencer o seu marido, seus filhos, ou a sua esposa, ou a diretoria, de repente negociar melhor os prazos. Então é influência. Quanto mais a gente consegue gerenciar o controle emocional saudável, mais a gente consegue ser inteligente emocionalmente, mais a gente amplia aqui a área da gema, que é a nossa zona de influência. Ótimo, Fabi. E o que é essa área externa aqui? Aqui a área externa, eu costumo falar que aí tá fora do limite do ser humano, tá fora da nossa zona de influência, fora do nosso controle. Então, para quem acredita em universo, em Deus, independente do nome que você dá, para mim, Fabiane, para eu que acredito em Deus, que tem algo superior, então coloca nas mãos de Deus e com um olhar positivo. Então, por isso que eu coloquei ali, escolher olhar positivo, olha de forma positiva. Nossa, tá nas mãos de Deus, e conseguir olhar uma coisa positiva, pedir isso de forma positiva, faz toda a diferença também, porque às vezes a gente só pede o que a gente não quer. Eu não quero ficar estressado, eu não quero ficar nervoso, eu não quero essa angústia, mas definir o que quer é tão importante quanto saber o que não quer. Então, eu quero paz, eu quero tranquilidade, eu quero controle emocional, mas ser mais inteligente emocional, com calma, com paz interior, com tranquilidade. Então, expressar de forma positiva o que você quer é muito importante. E o mudar faz parte, fazer as pazes com o passado. Então olha e se perdoa, se olha com carinho, se olha com amor. Ok, eu me sinto assim, faz parte daquele aceitar, lembra? Ok, eu reagi assim, mas também eu não aprendi tudo isso, estou tendo a oportunidade de aprender agora. Então fazer as pazes do passado e começar daqui para frente. Então, para algumas pessoas vai ser mais difícil, para outras vai ser mais fácil, mas você já pode começar com o que você tem agora na mão, combinado? E depois ir melhorando, aprofundando, que é um processo de melhoria contínua e infinita, né? O nosso aprendizado, nosso crescimento pessoal e profissional. Isso é um movimento positivo e contínuo e infinito, mas você fortalecer a base é maravilhoso. Identificar os processos que você teve sucesso te ajuda. Então, se olhar com amor, carinho, aceitar, se perdoar e seguir em frente, identificando os processos positivos que você teve, para você já começar a treinar o seu olhar positivo. Divirta-se. Com essas informações, a intenção é perceber o quão livre você é para fazer as suas escolhas. Você é livre. Divirta-se, porque você pode, porque você merece, porque você consegue. Simples assim. Te vejo no próximo vídeo.